14 horas e 2 minutos na segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2015. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, a acupuntura em especial, que é a minha especialidade, mas também a medicina tibetana, ayurvédica, fitoterapia, e traz as tecnologias de ponta, principalmente a medicina quântica, em relação à qualidade de vida e o bem-estar. Bem-estar, saúde e qualidade de vida, entendemos nós, como produtores do programa Salutes, como um estado geral que visa a realização do ser enquanto pessoa. O Salutes tem o patrocínio da Quantum Bio, empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços da saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância, amplamente utilizada na Europa e no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Eu já participei do primeiro ciclo de capacitação de biorressonância, gostei muito, por intermédio de alguns aparelhos ligados à Aura Meter, a gente consegue avaliar se o paciente tem contaminação por metais pesados. São 5 grandes grupos de metais pesados para identificação, bem como para fazer uma detox desses metais, mas também por conta de contaminação por vírus, bactérias e etc. Inclusive para intolerância alimentar. É bastante interessante. A técnica e a tecnologia visa primeiro desintoxicar, fazer uma detox no paciente para depois alimentar. Porque não adianta nada alimentar tentar medicar ou alimentar um organismo já contaminado. Pois bem, são 14 horas e 4 minutos, falamos ao vivo, estou abrindo aqui meu Facebook, vocês podem na minha página, João Carlos Baldan, encaminhar perguntas, questões, críticas leves, por favor, sugestões também, as sugestões podem ser mais pesadas, e a gente acompanha aqui no programa de hoje que vamos estabelecer um capítulo, mais um capítulo histórico do Salutes. Em 2009, quando eu estreiei aqui na AltV, na primeira versão do programa Salutes, que ficou no ar durante praticamente 5 anos ininterruptos, eu trouxe várias vezes o Dr. Evaldo Martins Leite, que é o presidente da Associação Brasileira de Acupuntura. Foi um dos meus grandes e melhores professores de acupuntura, na minha formação de acupunturista, e disse em certo momento, naquela época, que o Dr. Evaldo era como se fosse o nosso inspirador, né? Como se fosse nossa inspiração para o programa. E de fato sempre o foi. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber o Dr. Evaldo Leite, que começou a fazer acupuntura, como eu costumo dizer na minha chamada do programa, antes de eu nascer, em 1958, o Dr. Evaldo já fazia acupuntura aqui no Brasil. Ele fala que não, por excesso de humildade, mas eu o considero um dos introdutores da acupuntura por não orientais. Ao lado do Frederico Spetti e do Ari Teles Cordeiro, o Dr. Evaldo Martins Leite foi praticamente o introdutor, sim, da acupuntura aqui no Brasil. Muito boa tarde, Dr. Evaldo, um prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, em primeiro lugar, pela visita, pelo convite, que eu volto aqui mais uma vez, com muita satisfação, atendendo a um convite muito honroso para mim, primeiro pela amizade nossa, de tantos e tantos anos, segundo, pela importância que seu programa, no meu modo de interpretar, tem. É duplamente feliz, portanto, a minha vida, para mim, aqui nesse programa. Muito obrigado, desde já. Sabe que é um prazer, e embora sejamos amigos, o Dr. Evaldo sempre fala isso, faço uma crítica com você porque gosto de você, e aí dá-lhe porretada. E não é pequena, não, é porretada de primeiro mundo. Tem que estudar mais. Eu sempre, nunca esqueço isso. Mas, doutor Evaldo, vamos começar nosso programa de hoje lembrando um pouco da realidade médica de 1958. O senhor se formou no Ceará e depois foi fazer uma pós-graduação no Rio Grande do Sul, pelo que eu me lembro, né? E aí o senhor começou já a se encantar com a acupuntura, com as agulhas, com a acupuntura em si. Como é que era praticar acupuntura em 1958 no Brasil? Bom, em 1958 praticamente era desconhecida a acupuntura por parte da imensa população brasileira, de um modo geral, e especialmente na área da saúde, nas áreas da saúde, inclusive principalmente entre os médicos, que, como eu, não tinham nem a mais vaga ideia de que existia um método
digamos assim, diferente daquilo que a gente via nas faculdades. Na realidade, eu me interessei por acupuntura desde o tempo que eu era estudante. Vi num trabalho publicado na França, vi uma referência sobre acupuntura e aquilo me chamou a atenção. E a partir de então comecei a buscar algumas informações a respeito da acupuntura e não encontrava nada. No Ceará, onde me formei, no Rio Grande do Sul, onde fiz meu doutorado, absolutamente nada existia. Vindo aqui a São Paulo por convite para ser professor da Faculdade de Medicina da Santa Casa, que naquela época estava se reativando, não sei se você sabe, ou se os nossos espectadores, não sei se pode chamá-los assim, que sabem, a Santa Casa foi o berço da USP. Quando a USP saiu da Santa Casa, ficou aquela área ociosa e depois de algum tempo foi reativado a Faculdade de Medicina, já com outro nome, já sem mencionar a Universidade de São Paulo, e reativando essa faculdade que estava ociosa, essas áreas que estavam ociosas, foram chamados muitos profissionais para compor o corpo docente. E eu tive a honra e a satisfação de ser um dos convidados e lecionei na Santa Casa durante muito tempo. Mas voltando ao caso da acupuntura, cheguei aqui, vindo do Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, e nada encontrei que não fosse por intermédio dos grupos étnicos orientais. E esses grupos étnicos orientais, principalmente japoneses, que praticavam acupuntura naquele tempo, eles eram muito fechados. Absolutamente não abriam a possibilidade de se conhecer nada sobre a acupuntura. Tive, portanto, todas as portas fechadas para mim. Até que uma tia minha descobriu, no Rio de Janeiro, aquele que realmente é o grande introdutor da acupuntura aberta aqui no nosso país, que é o professor Frederico Johann Speth. Frederico Speth, que foi aquele que teve a coragem de abrir as portas da acupuntura para quem quisesse estudar, para todos aqueles que tivessem interesse em aprender e para todos aqueles que tivessem interesse em se submeter ao tratamento da acupuntura. Então, o Frederico Speth, repito, foi o grande introdutor da acupuntura e eu me anexei a ele, estudando com ele, trabalhando com ele aqui em São Paulo. Ele tinha consultório no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo. E a partir de então, em 1958, em novembro de 1958, foi fundada a Associação Brasileira de Acupuntura, que ministra cursos, difunde a acupuntura, promove a acupuntura no Brasil e fora do Brasil, inclusive levando para o exterior aquelas pesquisas, aqueles avanços que aqui no Brasil, em torno da acupuntura, nós temos conseguido. São 14 horas e 11 minutos. Eu falei no programa o programa Saludes tem uma versão, não é igual, obviamente, é outro programa, mas eu apresento o Saludes também na Rádio Mundial, todos os sábados às 23 horas. No sábado passado, doutor Evaldo, eu entrevistei o Sérgio Bastos, falamos de microfisioterapia, que é uma fisioterapia bem pequena, bem micro, e que foi desenvolvida na França. E por lá, portanto, pelo meio do programa, falávamos da medicina francesa e etc. E ele, inclusive, falou, não, a França, inclusive, é o berço da acupuntura no Brasil. E eu falei que eu fiz um programa, inclusive, na Rádio Mundial, com as minhas afirmações polêmicas, que de vez em quando eu gosto, o senhor sabe disso, doutor Evaldo, falando que a acupuntura francesa é mais chinesa do que a acupuntura chinesa atual. O senhor concorda com isso? Plenamente. Endosso essas suas palavras. A acupuntura francesa hoje ainda conserva o que há de mais precioso da acupuntura tradicional chinesa, coisa que é difícil se ver na China. Nos dias do atual. Nos dias de hoje é difícil você encontrar acupuntura, digamos assim, a verdadeira acupuntura tradicional chinesa. Hoje a acupuntura tradicional chinesa está restrita talvez a meia dúzia de profissionais que trabalham mais ou menos escondidos nos seus
consultórios, nas suas clínicas, porque a acupuntura oficial da China é a acupuntura moderna. A acupuntura moderna é a acupuntura dita científica, ou cientificoide, como eu costumo chamar, que é uma acupuntura restrita, limitada, muito mais, digamos assim, fisioterapia, ou melhor, fisioterapia não, neurofisiologia, do que exclusivamente a acupuntura que vem de 5.000 anos atrás. Bom, A acupuntura francesa é a mãe da acupuntura brasileira. A acupuntura brasileira vem da França, por intermédio de Frederico Speth. Frederico Speth, que foi digamos assim, que aprendeu a acupuntura lá, ou melhor, aprendeu a acupuntura com dois alemães, o Frederico era alemão, mas que tinham feito cursos de acupuntura com aquele que trouxe a acupuntura verdadeira, a acupuntura tradicional, a acupuntura mais rica, a acupuntura de maior peso da França no começo do século XX. Soulier de Morin. Georges Soulier de Morin foi professor dos professores do Frederico Speth, que foi meu mestre e foi mestre de toda essa geração que a partir de então milita, trabalha, difunde, ensina. Que é a raiz do nosso programa aqui, inclusive. Exatamente. Que por conta disso, no alto da sua autoridade, não só reconhecida por mim, mas por todas as pessoas aqui no Brasil, eu considero, imagino, que fazemos uma das melhores acupunturas do mundo por conta disso, tá certo? Não há dúvida. A acupuntura brasileira é de muito boa qualidade. Há pouco, um dos nossos professor da Associação Brasileira de Acupuntura, porque nós damos cursos regulares, né, de acupuntura aqui, esteve na China, passando 2 meses lá, a convite do governo chinês. O governo chinês me convidou para eu ir, eu não pude ir, por motivo, inclusive, de facilitar a ida de alguém mais jovem. Uhum. E lá ele teve a oportunidade de observar essa acupuntura reducionista, acupuntura científica, exclusivamente, praticamente inexistente, a acupuntura tradicional chinesa na China de hoje. A China de hoje não faz acupuntura chinesa, e eu acho que esse dístico que você acaba de dizer, a acupuntura francesa é muito mais chinesa, ou melhor, a acupuntura do que a acupuntura da China atual. Isso foi um programa, inclusive um editorial, e eu defendi isso com unhas e dentes, e agora eu tenho a sua chancela, né? Totalmente, é meu endosso total. O Adriano Santos pergunta que a acupuntura é livre na China, embora se saiba que é esse tipo de acupuntura muito mais sintomatológica do que uma acupuntura... fiz um outro programa também, viu, doutor Evaldo? O Marcelo Moreta me entrevistou na Rádio Mundial, falando que a acupuntura é um dos caminhos para a própria iniciação. Eu defendi naquela oportunidade que a acupuntura, ao equilibrar os elementos e as emoções no mundo interior, faz com que a pessoa volte-se e busque retirar as razões da doença no seu mundo e na sua existência. Por conta disso, eu preciso me autoconhecer. Também endossa? Plenamente. Mesmo porque o próprio, os próprios princípios da acupuntura que são esses, absolutamente iguais àqueles que são de Hermésio Trismegisto, que diz exatamente isso. Exatamente. Palavras que você, digamos assim, usando a sua habilidade maravilhosa que eu admiro, traduziu muito bem para mim e para todos aqueles que estão lhe ouvindo no momento. Então, o Adriano Santos pergunta pelo Twitter. Aliás, quem quer participar, mandar dúvidas, perguntas para o Dr. Evaldo, hashtag Programa Salutes ou hashtag TV da Internet. Ele fala, a acupuntura é livre na China, por que tem que depender da medicina ocidental no Brasil? Eu não entendi direito por que depender, mas deu para entender? Depende... Não depende exatamente da medicina, né? Não, absolutamente não depende de nada. Absolutamente mesmo. Inclusive, para a acupuntura não existe ainda uma regulamentação oficial aqui no Brasil até o momento, mas a acupuntura é praticada por médicos e por não médicos. Aliás, desde 1999, quando eu me formei, doutor Evaldo, já faz um tempinho já, né? A gente ouve essa questão do ato médico, querer a proibição da acupuntura para não médicos. Ano passado, finalmente, o projeto do ato médico, que não é movido pelos médicos, mas por algumas entidades de classe, isso precisa ser deixar bem claro,
foi reprovado e a acupuntura não é uma exclusividade médica, nem deveria ser, porque mesmo dentro da ABA eu cheguei a dar aulas, inclusive para médicos, não sendo médico. E agora parece que esse fantasma começa a aparecer, eu cansei, já não acompanho mais, porque eu já não aguento mais, doutor Evaldo. Mas pode exorcizar esses fantasmas, porque na realidade aqui no Brasil a acupuntura não tem essa restrição. A acupuntura brasileira, apesar de não ter ainda uma regulamentação total, ela é praticada por todos aqueles que têm uma formação em curso reconhecido pelo MEC, como por exemplo o curso que nós, da Associação Brasileira de Acupuntura, ministramos. No seu caso, então você se enquadra muito bem disso, e profissionais de altíssimo nível, como é o seu caso, praticam a acupuntura mesmo não tendo feito uma faculdade de medicina. Voltando um pouco a 1958, quer dizer, o Frederico Spetti, o senhor e o Ari Teles Cordeiro, junto com Aguinaldo Sampaio, Almeida Prado. Sampaio, e, não, mais, alguns mais. Mas aí, começaram a primeira turma de não orientais com a formação em acupuntura. A resistência foi muito grande, em primeiro lugar, porque não se admitia que existisse alguma coisa afora a medicina dita ortodoxa, vigente até hoje, né? Muito boa, por sinal, mas tem as suas limitações e tem as suas indicações, tem as suas limitações, tem as suas limitações, tem os seus avanços e tem as suas dificuldades. Então a nossa medicina oficial, na época, era altamente resistente à prática da acupuntura, à existência da acupuntura, admitindo que ela era exclusivamente coisa de charlatão, coisa de má fé, coisa de bruxarias, sem nenhuma possibilidade de existir na realidade. Então aqueles, inclusive esses mencionados, médicos e não médicos, foram grandemente perseguidos. Em primeiro lugar, pelo fato de que a acupuntura não era uma prática entendida como válida. Tanto assim que muitos acupunturistas naquele tempo foram perseguidos, até presos, como o caso do Frederico Spetti, o grande mestre. Frederico esteve preso, foi preso pelo fato de ajudar os outros com a acupuntura. Gente lá no Rio de Janeiro, amigos nossos, foi presos, inclusive torturados, pelo fato de praticar acupuntura, ajudando as pessoas. Muita perseguição houve, de todo tipo, inclusive para nós médicos, que como médicos praticávamos acupuntura. Eu mesmo cheguei a acompanhar, não sei se o senhor quer falar sobre esse assunto, mas eu mesmo cheguei a acompanhar uma vez o senhor no conselho da profissão em defesa de processos por primeiro praticar acupuntura e depois para ensinar leigos como eu, que graças a Deus sou um leigo acupunturista. Na realidade você não é leigo, é acupunturista. Não, leigo no sentido de não ser. Na realidade os médicos acupunturistas que existem, muitos deles são bons, inegavelmente, mas muitos deles deixam de ser bons. Não são bons acupunturistas, da mesma maneira que não médicos. Existem excelentes acupunturistas não médicos, como também maus acupunturistas. Com certeza. O fato de ser médico ou não médico não significa absolutamente nada. Mas naquele tempo a perseguição era grande. E eu, particularmente, fui processado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo por 2 vezes. A primeira vez porque praticava acupuntura como médico. A segunda vez porque, como médico, ensinava acupuntura para não médicos. Então foram 2 processos realmente conflitantes. Não é verdade? Conflitantes. Porque já que não pode praticar, então eu vou ensinar. Ele porque ensina, mas porque está ensinando porque é médico. Então não pode ensinar. É um negócio assim meio esquisito, né? Mas de qualquer modo aconteceu. Eu fui vítima disso. Mas felizmente, graças a Deus, a ameaça que eu tive de ter caçado o meu diploma já passou. Já passou. E hoje, 2015, né, com toda essa experiência da ABA, mais de 50 anos, foi comemorado 50 anos aí há algum tempo atrás, quer dizer, com toda essa meio século de história, de
É um sentimento de vitória. O que o senhor sente ao lembrar de 1958, das dificuldades, dos amigos torturados e presos? Parece uma coisa da ditadura dos anos 60, né? Hoje é o que? É um... Ufa, passamos por isso, vencemos. Eu não quero dizer que seja o paraíso, ainda não é. Porque ainda existem grandes, vamos dizer assim, resistências, inclusive lançando-se mão de inverdades, lançando-se mão de perseguições, lançando-se mão de tudo que é de negativo para que, em primeiro lugar, seja desqualificado todo aquele que sendo acupunturista não tem a formação médica. Muitos profissionais dessa área ainda sofrem perseguições, não aqui em São Paulo não, mas em alguns outros estados, em alguns outros locais aqui do nosso país, nós temos ainda muitos problemas e frequentemente esses profissionais são obrigados a lançar a mão de um apoio na justiça para poderem praticar aquilo que eles sabem. Infelizmente isso ainda acontece. Mas já mudou muito. Mudou muito. De forma que quando se abre, digamos assim, um processo para evitar essa perseguição, sistematicamente a vitória dos acupunturistas é conseguida. O que falta, doutor Evaldo, para este paraíso buscado? O que está faltando? No meu modo de ver, eu acho que precisaria uma regulamentação geral para todo o país, oficial, e o reconhecimento, digamos, que a acupuntura é oficialmente um método terapêutico tão eficiente como qualquer outro método terapêutico que aqui existe. A medicina ortodoxa, a medicina oficial, com todas as maravilhas que ela é capaz de alcançar, que já alcançou, não basta. São 14 horas e 24 minutos. Doutor Evaldo, eu estive na cidade de Maria da Fé, interior de Minas Gerais, ministrando uma palestra sobre acupuntura para pessoas, primeiro no sentido mais leigo, e de leigo no sentido da acupuntura, e depois para um grupo mais específico da Sociedade Brasileira de Eubiose, do qual nós fomos instrutores. Num determinado momento eu falei, olha, a acupuntura, se colocada na saúde pública, poderia minimizar, chutei longe, né? Chutei uma bola bem quadrada, né? Eu creio que 70% dos casos da primeira passagem ali no pronto-socorro seriam solucionados pela acupuntura. De repente levantou um rapaz ali, xará seu também, Evaldo, amigo nosso lá da Eubiosa, conheceu o Arthurzinho quando tinha 7 anos de idade, hoje está com 25. Ele falou, olha, eu fiz saúde pública e existem estudos que comprovam que a acupuntura de 85% a 90% poderiam minimizar o primeiro atendimento médico nos pronto-socorros e hospitais. A Organização Mundial de Saúde estabelece um número bem, não os 70%, não os 75% por você mencionado, nem os 80 e tantos por cento, ou os 85%, 90% mencionado pelo Evaldo, mas a Organização Mundial de Saúde estabelece em torno de 80%. A possibilidade vamos dizer assim, de ajuda imediata que a acupuntura pode dar, não só no primeiro socorros, mas também no tratamento das doenças crônicas. Não no sentido de curar, nem sempre cura, mas sempre melhora ou alivia. Infelizmente, nada, absolutamente nada, não existe nenhum método, não existe nenhum recurso terapêutico que seja 100% garantido de cura. Não há. Pelo menos não há ao nosso alcance. E por que essa política não é adotada pela saúde pública no Brasil? Mas aos pouquinhos está sendo. Tanto assim que o SUS já aceita a acupuntura, na sua prática usual, já o SUS já aceita. Os próprios hospitais aceitam a acupuntura, e inclusive os planos de saúde também. Os planos de saúde descobriram que o indivíduo que se submete com regularidade à acupuntura torna, vamos dizer assim, os custos da acupuntura para os planos de saúde muito minimizados. Quer dizer, o plano de saúde que aceita a acupuntura
dentro dos recursos que o plano paga, que o plano cobre, esses planos de saúde diminuem os gastos do plano. Perdão, a prática da acupuntura é reconhecida por esse plano de saúde que diminui os seus custos. Tanto assim que a maioria dos planos de saúde hoje em dia aqui no Brasil já estão aceitando a acupuntura como fazendo parte do arsenal terapêutico deles. Outro dia eu cheguei no Hospital São Paulo para uma consulta pelo SUS ali, vi lá acupuntura. Eu posso marcar uma sessão de acupuntura procurando ali no balcão de entrada, inclusive no Hospital São Paulo da Escola Paulista de Medicina. 14 horas e 28 minutos. A Quantum Bio está estabelecendo um curso de pós-graduação em Biofísica Quântica e Biorressonância Aplicada. O objetivo desse curso, aqui ainda inédito aqui no Brasil, tem como objetivos desenvolver uma visão sistêmica e global sobre terapias integrativas e complementares com ênfase na bioenergética humana, apresentando métodos e ferramentas de análise e tratamentos na área da saúde, que baseiam-se nos princípios da biofísica quântica e biorressonância, permitindo que profissionais de saúde potencializem sua prática clínica e resultados terapêuticos, através de uma visão de saúde holística e integrativa. Esse curso será no dia 28, o início será no dia 28 de março, portanto, se você tem interesse, corra, porque existem apenas 35 vagas. O módulo 1, dia 28 e 29 de março, o tema é Física e Biofísica Quântica na Saúde, Princípios de Física, Energia e Ondas. O módulo 2, já em maio, dia 9 e 10 de maio, Fisiologia do Sistema sob o ponto de vista bioenergético. Módulo 3, ainda em maio, 23 e 24, Anamnese e Análise de Heredograma Familiar. O módulo 4, entre 27 e 28 de junho, Métodos de Análise e Tratamento da Biorressonância e Biocampos. E aí depois vai, fatores degradantes do organismo, como identificá-los, nutrição psicossomática e biofísica, prática clínica integrativa através da biorressonância, e aí vai até dezembro. O TCC, pelos alunos, computam 60 horas, a carga horária total é 360 horas. O público é profissionais de saúde que desejam ampliar seus conhecimentos na área de terapias complementares e integrativas, de biorressonância e biofísica quântica. São aulas uma vez por mês, no fim de semana, das 9 às 18 no sábado e das 8 às 16 no domingo. E quem tiver interesse, por favor, consulte o site www.physioquantic.com.br www.quantumbio.com.br. Repetindo, www.quantumbio.com.br. Procura lá os profissionais e unidades credenciadas, e mais informações você pode ter aqui em São Paulo no 5594-7736, 5594-7736 ou 5581-0773, 5581-0773. São 14 horas e 30 minutos, vamos a um pequeno intervalo, voltamos já já nesse programa Saúde, que tem a grata satisfação de estar entrevistando o Dr. Evaldo Martins Leite, que é o presidente da Associação Brasileira de Acupuntura. Voltamos já. Alô, amigos, eu sou o Zancopé Simões. Acompanhe Gente que Fala de segunda a sexta-feira ao meio-dia pela AltV, www.altv.com.br, a sua TV da internet, e na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Programa Gente que Fala, com as principais manchetes do dia, informação, prestação de serviço e tudo o que acontece no Brasil e no mundo pela ótica de convidados sempre muito especiais que proporcionam a oportunidade de conhecer as várias faces da notícia. Gente que Fala, de segunda a sexta-feira, meio-dia. Espero você.
Ouça também o programa Salutes na Rádio Mundial aos sábados, 23 horas, FM 95,7, AM 660 kHz. Outras cidades distantes, estados também distantes, podem acompanhar pela internet www.radiomundial.com.br/ao vivo. Escute, acompanhe, espero você. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Ressonância com a vida, são 14 horas e 35 minutos, falamos ao vivo, aqui direto dos estúdios da AltV. O Adriano Santos já respondemos a questão dele. Você pelo Twitter, hashtag Programa Salutes ou hashtag TV da Internet, pode fazer a sua pergunta, a sua crítica, sugestão. Nós estamos aqui online e também na minha página do Facebook, João Carlos Baldan. Aliás, peço que curtam João Carlos Baldan, acupuntura e alquimia, e se inscrevam também no canal do YouTube, que é João Carlos Baldan. Ali tem todos os programas Salutes, aqui na AltV e também os da Rádio Mundial, apresentado aos sábados às 23 horas, conforme a mensagem no intervalo. Eu quero apresentar a vocês o Sol Q75. É uma denominação especial do cogumelo Agaricus blasei muril, 100% natural, desidratado, moído com aplicação de 75 fatores quânticos especiais. Por isso que é o 75, Sol Q75, exatamente porque vamos fechar aqui, o Sérgio vai fechar. Sérgio Oliveira aqui na nossa técnica, junto com o Marcelo, eu já esqueci o nome também. Marcelo Melo. Então é o Sol Q75, denominação especial deste cogumelo, que é o cogumelo do Sol, com 75 fatores quânticos especiais, alimento sem contraindicações, que pode ser consumido por qualquer pessoa, independente da idade.
algumas informações bem interessantes desse produto. Conhecido popularmente como cogumelo do sol ou cogumelo piedade. Esse cogumelo Agaricus blazei muril, original da Mata Atlântica, foi encontrado no interior de São Paulo, na cidade de Piedade, por isso cogumelo piedade. Um grupo de pesquisadores notou que a população da cidade tinha mais baixa incidência de doenças e um desproporcional índice de longevidade. Foi então que observaram que aquela população tinha como hábito diário a ingestão deste cogumelo. Em estudos científicos, em 1968, o PhD Takashi Mizuno iniciou os estudos sobre as propriedades das substâncias deste cogumelo, especialmente sobre a influência dos polissacarídeos na prevenção e tratamento de tumores. Durante a década de 80, conduziram estudos e concluíram que os polissacarídeos estimulam de forma surpreendente o sistema imunológico, promovendo o mecanismo de defesa natural do organismo contra agentes infecciosos, incluindo o câncer. Principais indicações deste produto: fatores neoplásicos, estresse, fadiga, cansaço, envelhecimento precoce, problemas de pele, reumatismo, cistite, nefrite e também baixa imunidade. Para comprar, adquirir esse produto pode ser tanto no site da Quantum Bio, www.quantumbio.com.br. Lá você pode consultar os profissionais e unidades credenciadas, onde é possível adquirir o produto. E aqui em São Paulo, perto da estação Santa Cruz, na Avenida Casimiro da Rocha 222. Casimiro da Rocha 222. Os telefones aonde também eu informei em relação ao curso. 5594-7736, 5594-7736 ou 5581-0773, 5581-0773. Doutor Evaldo, um dia, como eu brinco, que às vezes eu brinco falando sério, que às vezes eu tenho algumas colocações polêmicas, porque eu penso por mim mesmo, vou chegando a algumas conclusões, e numa dessas ilações, num desses pensamentos, das minhas meditações, eu fiz uma palestra uma vez tentando fazer uma associação da acupuntura com os estudos da quântica, que o senhor conhece bem, sou um homem estudioso. Temos um amigo em comum que fala que o doutor Evaldo lê até bula de remédio, né? Até marca de chinelo, né? Tira o sapato e fica olhando a marca do chinelo, da Havaiana e tal. E o senhor é um grande conhecedor da física quântica e foi muito feliz a sua presença lá durante a palestra. E eu gostaria que aqui nós falamos de ressonância e de saúde quântica, e eu gostaria que o senhor falasse das ligações da acupuntura com a física quântica. Bom, de modo geral, eu posso dizer o seguinte: a acupuntura tem uma possibilidade de se associar a qualquer outro recurso, qualquer outro método terapêutico preventivo. No caso aí do cogumelo do sol, que você acaba de mencionar, é uma associação muitíssimo feliz. Muitíssimo feliz. Feliz. É uma associação muito feliz. Eu endosso plenamente o que você acaba de mencionar aí. E quero dizer o seguinte, que esse curso de tecnologia quântica, que vai ser realizado agora, né, esse curso também se combina com as ideias mais digamos, básicas, remotas. Ou mais, eu digo remotas no tempo, mas mais profundas. Básicas, né? Mais básicas da acupuntura. Quer dizer, há uma identidade muito grande entre as ideias da energia quântica com as ideias da energia vital, com o Qi do chinês. Eu acho, na minha visão, que a física moderna, e especialmente a física quântica, é aquela que vai estabelecer o elo, a ponte, não só da acupuntura com essa tecnologia quântica que está sendo desenvolvida, mas também com todos os recursos terapêuticos da medicina alopática, homeopática, fitoterápica, etc. É a física quântica que vai ser, no meu modo de ver, a ponte de união e de explicação científica bem fundamentada, bem estruturada dentro do campo da ciência para
que haja no futuro uma identidade, ou melhor, uma harmonia e uma explicação universal para todos os métodos terapêuticos. Acho que a acupuntura é a mais próxima dessas explicações fundamentadas na medicina quântica, na física quântica. Acho que o caminho é este, e que a física quântica, já estando contribuindo da maneira como contribui, vai aumentar ainda mais a sua contribuição e ajustar as suas explicações, ajustar o seu conhecimento com o conhecimento tradicional da acupuntura mais próximo, depois da homeopatia, que também a proximidade é grande, e finalmente com a própria alopatia. Acho que o caminho é esse. Acho que a ponte é esta. Doutor Evaldo, seguindo os seus conhecimentos, os seus princípios, até seus próprios ensinos, quando as pessoas me perguntam, de uma maneira geral, para que serve a acupuntura, eu até amplio, né? Porque uma vez na aula o senhor falou assim, é para unha encravada e tudo, né? Enfim, a acupuntura tem uma abrangência muito grande. Eu só falo que não costura bolso e nem enche de moedas. Porque o resto a acupuntura faz com bastante propriedade. Quer dizer, eu gostaria que o senhor falasse, a acupuntura era dedicada a praticamente todo tipo de trabalho, senão todo tipo de doença e patologia, senão como a terapêutica principal, como auxiliar de grande valor, não é, doutor Evaldo? Na realidade, a acupuntura de qualidade não se restringe só ao tratamento de doenças. A acupuntura de qualidade não se restringe só a curar, a melhorar ou aliviar, como disse há pouco. A acupuntura de qualidade é aquela que trata o indivíduo, principalmente o indivíduo sadio. Não tratar o indivíduo sadio, mas manter a saúde desse indivíduo. Esta é o objetivo maior e deveria ser o objetivo maior de qualquer recursos que existam. Tratar a saúde, tratar a doença, é, para a acupuntura, digamos assim, uma coisa secundária. Não secundária no sentido de que desprezada, mas porque o objetivo mais alto é manter o indivíduo saudável durante a vida toda. Desde o momento do seu nascimento, a acupuntura pode ser feita, aliás, para a mulher que está grávida, faz a acupuntura na mulher que está grávida, para que o desenvolvimento da criança dentro do seu útero seja o melhor possível. A criança cuja mãe fez a acupuntura no decorrer da sua gestação é uma criança que nasce em muito melhores condições de saúde física, psíquica e mental. É uma criança muito mais saudável, sob todos os pontos de vista, e muito mais resistente a qualquer tipo de doença. E a partir de então, a criança, mesmo a criança recém-nascida, pode se submeter ao tratamento de acupuntura, pode se submeter a sessões de acupuntura, e esses recursos, vamos dizer assim, de mantenedores da saúde que a acupuntura é capaz de determinar, deveria ser ou deve ser conservados como hábito de todas as pessoas, no decorrer de toda a vida. Uma vez, pelo menos uma vez, uma sessão de acupuntura em cada estação do ano. Uma vez em cada estação do ano, pelo menos 4 vezes por ano. O indivíduo se mantém muito melhor, em muito melhores condições de saúde, e se porventura houver qualquer adoecimento desse ínterim, ele se recupera com muito mais facilidade. O indivíduo que faz a acupuntura com regularidade é um indivíduo que vive mais e melhor. São 14 horas e 46 minutos. Eu sou um acupunturista tradicional formado pela Associação Brasileira de Acupuntura. Trabalho hoje, além da acupuntura, com medicamentos quânticos e com biorressonância, como o Dr. Evaldo mesmo falou. Tudo, uma coisa auxiliando, ajudando uma outra e com resultados bastante interessantes. As pessoas que quiserem falar comigo, meu celular é 94806-3444, repetindo, 94806-3444. Pode escrever também para o e-mail jcbaldan@gmail.com, jcbaldan@gmail.com. Peço para curtirem a minha página no Facebook, João Carlos Baldan, _acupuntura e alquimia.
e também inscrever-se no canal do YouTube João Carlos Baldan, que lá vocês vão ter acesso a não só este Salute, mas pelo menos a mais 80 títulos, todos feitos com médicos, terapeutas, com qualidade, com informação importante da saúde e qualidade de vida. O Salutes, como eu disse, tem o patrocínio da Quantum Bio, empresa pioneira especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância amplamente utilizada na Europa e no Japão e agora também aqui no Brasil. A Quantum Bio oferece para profissionais da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Doutor Evaldo, e a ABA? Quando tem a próxima turma? A Associação Brasileira de Acupuntura abre a próxima turma de acupuntura? A ABA continua com sua atividade de difundir a acupuntura, de fazer seus seminários, seus encontros, seus congressos. Acabamos de realizar o 10º Congresso de Acupuntura Brasileira de Acupuntura agora no estado do Ceará. E os cursos que são ministrados em diversos estados do país e continuam de maneira muito regular e muito procurados. Aqui em São Paulo nós vamos reiniciar uma turma, quer dizer, vamos reiniciar turmas em andamento e vamos iniciar uma nova turma no dia 28 de fevereiro próximo. 28 de fevereiro, que é sábado, dando consequência no domingo, é a primeira, digamos assim, o primeiro módulo de um total de 24 meses, 2 anos de curso realizado uma vez por mês durante 2 anos. Curso esse que é reconhecido pelo MEC. E o fato é que nesse curso a ABA ministra toda a acupuntura tradicional chinesa e mais os avanços que a acupuntura descobriu recentemente, inclusive com a participação aqui da nossa equipe da Associação Brasileira de Acupuntura, como a acupuntura nos vegetais, a acupuntura do solo, a acupuntura estética, a acupuntura, em suma, baseando-se, utilizando os recursos da acupuntura tradicional chinesa, tratando o indivíduo e não simplesmente a doença. Tratar a doença é a acupuntura de segunda classe. A acupuntura de primeira classe é aquela que trata o indivíduo, que num determinado momento pode estar sofrendo a agressão de uma patologia qualquer. A patologia deve ser tratada com a acupuntura para reobter a saúde, mas a saúde deve ser conservada com a acupuntura feita regularmente. A ABA ministra esses cursos exatamente ensinando todos os métodos, todos os princípios, toda a filosofia, toda a visão, inclusive, como você acaba de dizer, uma visão que é um tanto iniciática também. Porque a filosofia da acupuntura, que a base dela é o taoísmo. E no taoísmo você vê uma orientação de vida. Não simplesmente para a acupuntura, mas a própria vida do indivíduo. E aqueles indivíduos que fazem o nosso curso de acupuntura e aprendem aquele que nós ensinamos, é um indivíduo que não só fica habilitado a tratar e a cuidar da saúde, a preservar a saúde e a tratar doenças, mas principalmente a tratar o doente. Esse indivíduo muda até a sua forma de vida, até a sua maneira de encarar o universo, até a sua maneira de agir, de atuar. É um indivíduo que melhora. O indivíduo melhora sob todos os pontos de vista, intelectual, moral, eticamente. Eu sou testemunha viva dessa transformação. Eu fui fazer o curso de acupuntura, como se eu fosse fazer um outro curso de filosofia, e quando eu recebi a primeira aula, o impacto foi tão grande que eu desparafusei literalmente. Eu, como jornalista de formação, jornalista profissional, tinha estudado massoterapia, gostava de psicologia, gostava de Jung, estudava um pouco taoísmo. A hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa, eu nasci para isso. E foi uma promoção de uma mudança interior muito grande, que, aliás, a partir dali é que eu comecei a me transformar num verdadeiro terapeuta e fazer com que isso também possa ser atingido também aos nossos pacientes. Doutor Evaldo, estamos quase acabando o nosso programa. As pessoas interessadas em fazer o curso de acupuntura devem ligar para a ABA, procurar o site? Isso, a ABA
pode ser pelo telefone 3887-0009, ou então 3887-0009 é o telefone aqui de São Paulo, né? Ou então www.abapuntura.com.br abapuntura.com.br. Então, abapuntura.com.br, o telefone aqui em São Paulo, 11 3887 0009. Temos mais 2 minutinhos. Gostaria que o senhor, como fã dos Salutes, falasse um pouco da sua satisfação de, agora por intermédio da Quantum Bio, que está nos apoiando aqui, a gente está retornando ao TV. Eu gostaria que o senhor falasse, comentasse brevemente sobre este assunto. Bom, em primeiro lugar eu quero dizer que a minha satisfação e a gratidão de ter sido convidado mais uma vez e mostrar e procurar dizer a todos que a minha certeza de que a acupuntura só ou em associação com outros recursos terapêuticos, inclusive com essa tecnologia quântica mencionada aqui nesse programa, traz para o indivíduo, para o homem, benefícios enormes. O indivíduo que é capaz de manter a sua saúde é um indivíduo muito mais útil para si mesmo, para a sua família e para a sociedade. Então, a acupuntura tem também esse papel social de melhorar as condições, digamos assim, do indivíduo em geral. Todos os indivíduos, todas as pessoas que fazem acupuntura com regularidade são pessoas que se diferenciam pela disposição, pela saúde e pelo bom humor. Existe mesmo dentro da tradição chinesa uma informação que a acupuntura costuma mencionar, a acupuntura de qualidade mencionar, é que a gente deve levar a nossa vida sempre apoiados, não só na acupuntura em si, no tratamento da acupuntura, mas apoiados no nosso dia a dia, num tripé, em que o primeiro pilar é otimismo. Otimismo. O segundo pilar é esperança. Ou, invertido, primeiro, esperança, otimismo. Quer dizer, que você vai alcançar. E, em terceiro lugar, o pilar do bom humor. Procurar levar a sua vida sempre com bom humor, mesmo nas dificuldades, mesmo nas condições mais danosas, mais difíceis. Procure levar a sua vida com bom humor. Inclusive, bom humor brincando ou zombando das eventuais bobagens que cada um de nós faz. Porque se você reconhece com bom humor os seus erros, você deixa de errar. Ou erra cada vez menos. São 14 horas e 55 minutos, como sempre, a entrevista com o Dr. Evaldo é sempre uma lição de vida, pelo qual agradeço a sua participação, a sua vinda, e fizemos mais esse programa que com certeza ajudará muita gente. Interessados no curso de acupuntura, escrevam para abapuntura.com.br ou o telefone 3887 0009, 3887 0009. Termina aqui mais um Salutes. Eu vejo você na próxima segunda, às 14 horas, ao vivo aqui na AltV. Muito obrigado pela sua audiência e participação. Venha sempre conosco. Boa semana a todos.